Jesus, amigo redentor, nos ajude na nossa imensa pequenez diante da realidade que nos cerca. Inebriados pelas facilidades do mundo, nos esquecemos do cultivo das verdades eternas e, longe do nosso Pai, fomos cometendo os mais variados equívocos durante longa jornada. E neste emaranhado criado por nós, nos vemos envolvidos com os frutos da nossa plantação indevida. A exemplo do filho pródigo, necessitamos retornar às nossas origens divinas e, mais do que nunca, estamos necessitando de serenidade e sabedoria para mudarmos o rumo da nossa trajetória. Ajuda-nos, Jesus, a ir ao encontro do discernimento para podermos nos posicionar corretamente no momento presente, que possamos olhar o passado como parâmetro para não cometermos os mesmos desacertos e possamos dar valor ao momento presente, que representa uma grande oportunidade de nos aproximarmos do nosso Pai e construirmos um futuro de paz e saúde através do cumprimento dos nossos deveres cristãos. O presente é um presente de Deus para que possamos imprimir no livro da nossa vida uma nova história repleta de decisões sábias, alicerçadas nos ensinamentos de Jesus. Agradecemos por este momento da palestra edificante que reforça para todos nós a conduta cristã que precisamos vivenciar e também pela intervenção dos amigos espirituais que nos visitam em nossos lares para nos ajudarem através dos tratamentos espirituais. Como foi orientado por Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, que façamos a nossa parte, pois a espiritualidade coordenada por Jesus está realizando com amor, carinho e dedicação a parte que lhes compete. Vigiar o pensamento, vigiar o sentimento, vigiar as atitudes são ferramentas recomendadas por Jesus para todos nós, buscando forças para tal empreendimento na prece, no culto do Evangelho no lar, na meditação e na prática do bem. São os remédios ao nosso dispor, que possamos usá-los dia e noite. Que assim seja. Não é preciso que ande sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor! Mateus capítulo 14, versículo 30. Este episódio, envolvendo a Simão Pedro, que, ao avistar Jesus caminhando sobre as águas, igualmente para ir ao seu encontro, manifestou o desejo de levitar sobre elas, nos enseja profundas reflexões. Ao decidir-se lançar as lutas para as quais se mostrava preparado, superestimando as possibilidades de espírito, o apóstolo, tomado por súbita sensação de medo, começou a submergir e, assim, apelou para a intervenção do Senhor. Mais que depressa, o mestre lhe estendeu as mãos, mas sem antes, porém, repreendê-lo pela sua falta de fé. E juntando a sua palavra à ação, reconduz Pedro à segurança do barco, de onde,
ante as ondas revoltas das adversidades, nunca deveria ter se afastado. Para servir ao Cristo, ninguém precisa usar além do que esteja dentro dos limites de sua atual capacidade de doação. Não há necessidade de que ensaiamos andar sobre as águas. Basta-nos apenas que, no reto cumprimento do dever, nos mantenhamos firmes dentro da embarcação que Ele nos deu a conduzir. Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar aqui de um dos capítulos do livro Vinha de Luz, trazido aí pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, e que tantas mensagens nos trazem a consolar o coração, mas especialmente uma que talvez seja de uma grandeza ainda maior para o momento em que vivemos e que vem nos trazer aí quanto à necessidade de pensarmos, refletirmos verdadeiramente sobre como vivermos com amor. E esse é o título da mensagem de número 5, Com Amor. Mensagem essa que merece, obviamente, uma introdução, pois Paulo, nesse momento, é um comentário que Emmanuel faz da sua carta aos Colossenses. E os Colossenses, na verdade, eram a comunidade cristã que vinha já de algum tempo cultivando ou cultuando, embora dentro de preceitos cristãos, algumas formatações muito ligadas aos eventos externos. Era um povo que estava se aprendendo a utilizar-se e dar um valor excessivo a manifestações exteriores. E Epáfras, que era um grande pregador daquela época, esteve com esse povo, notou essa diferença, percebeu o quão ali ainda estavam voltados a manifestações exteriores, a questões relacionadas a muito mais ao corpo do que ao espírito. E então, por tal razão, quando em encontro com Paulo, narra essas questões a ele, e ele então resolve transcrever, escrever uma carta, uma das muitas cartas que ele escreve ao povo da comunidade dos Colossenses. E lá então os comunicados, o recado de Paulo no geral é exatamente para esse fim, para que obviamente busquem os exemplos de Jesus, que estavam muito mais relacionados ao espírito do que à forma, muito mais ao espírito, à essência, do que a formatação da lei, como já se dizia antes, a lei no aspecto material. Então, por essas razões, o trecho aqui, que vai ser comentado por Emmanuel, ele trata exatamente sob essa perspectiva, sob essa ótica, mostrando Paulo, então, toda a grandeza de tudo que se podia imaginar a respeito de Jesus, conforme nos narra o Livro dos Espíritos, como modelo e guia, mostrando que a salvação, nome dado, obviamente, nessa ocasião, só poderia ser feita realmente em Jesus, na sua maneira de proceder, numa transformação interior que nos levaria a sermos diferentes do que éramos, relacionando sempre aí esse aspecto material como algo humano, algo que nós construímos para nos auxiliar, mas que, com a vinda de Jesus, deixou de ser, e muito, o mais importante. Mas sim a questão do amor, do sentimento, da fraternidade, é que seriam aí as novas alavancas, e não mais os excessos, os poderes, lembrando sempre que no nosso mundo nós ainda nos encantamos com os poderes, as riquezas que o mundo oferece, e nesse momento Paulo vinha mostrar aos Colossenses que a grandeza estava exatamente nos pequeninos sentimentos, não estava nos títulos, não estava nas formas, nos grandes eventos exteriores, mas sim nas pequenininhas transformações interiores. E é por isso, então, que Emmanuel faz uma escolha do capítulo 3 da Carta aos Colossenses, versículo 14, e vem, então, enumerando uma série de características que a comunidade cristã deveria adotar como referência, falando sobre fraternidade, sobre fé, sobre esperança, mas, numa certa altura, no ápice desse raciocínio que Emmanuel nos traz, de que Paulo nos traz, ele então conclui esse raciocínio dizendo: e sobre tudo isso, sobre tudo que foi mencionado aqui, revesti-vos de caridade. Em algumas Bíblias, a palavra amor, revesti-vos de amor,
que é o vínculo da perfeição. Que é o vínculo da perfeição, porque realmente Paulo ali quer mostrar que entremeado em tudo aquilo que a gente faz, deve haver amor. Se eu estudo hoje, certamente o amor que eu deposito ali há de me tornar um profissional que utilizará aqueles conhecimentos de melhor maneira. Se eu, na verdade, trabalho hoje, se eu faço com amor, as pessoas recebem aquele amor, certamente ou hão de voltar à minha presença, ou obviamente irão passar adiante aquele amor dedicado no meu trabalho, na minha obra. Então, cada um realizando as suas atividades com amor, seja numa conversa com uma pessoa querida, seja na educação dos filhos, seja num assunto qualquer ou na própria maneira de proceder no dia a dia, pensando sempre com critério em fazer com amor aquilo que se faz, certamente isso há de agregar valores e, como diz o próprio apóstolo, né, é o vínculo da perfeição. Ou seja, nós de alguma forma agregamos, atraímos elementos que hão de nos ajudar nesse trabalho de melhora, de reforma íntima, de transformação pessoal. Então, Emmanuel, comentando esse pequeno trecho, falando da importância e da grandeza do amor em tudo aquilo que fazemos, traz-nos então os comentários. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Então é preciso coragem. Coragem, primeiramente, para nos reconhecermos. Coragem para observarmos e termos a certeza de que somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, sensuais. Em todos os aspectos relacionados ainda às questões da materialidade, de alguma forma carregamos. E esses elementos não podem ser da nossa parte objeto de vergonha, em que muitas vezes, de alguma maneira, no linguajar moderno utilizado, nos sabotamos, exatamente caindo em situações aí de vaidade, de medo, e acabamos nos entregando. Eu sou imperfeito mesmo. E não fazemos nada para vencer isso. Nessa hora, segundo Emmanuel, é preciso ter coragem. Coragem é o primeiro gesto de amor, de assumir, de encarar-se, e não apenas na teoria dizer, nós somos imperfeitos mesmo, mas assumir verdadeiramente quais imperfeições eu tenho. E para chegar nesse patamar, somente por meio da belíssima dica trazida por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando nos indica, conhece-te a ti mesmo, com o objetivo de vencer as más inclinações, mas para conhecer a si mesmo é preciso se analisar, é preciso se observar, é preciso enxergar sem colocar nenhum pano por cima, tentando fraudar, porque perante Deus não há como fraudar. Somos o que somos. Como o Adão, como a Eva, desnudos perante Deus, porque assim nós somos. Os nossos defeitos visíveis, escancarados, não só a Deus, mas como já vimos pelas obras de André Luiz, por essa também a comunidade espiritual que nos cerca, a nuvem de testemunhas que Paulo menciona, estamos todos ali sendo de alguma forma reconhecidos, não apenas por aquilo que fazemos, mas especialmente por aquilo que sentimos e aí externamos por meio de nossos pensamentos e nossos gestos. E continua o apóstolo, o benfeitor Emmanuel, nos dizendo: nenhum discípulo dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. As armaduras da fé, porque certamente o cristão, ele reconhece no entendimento de que sem esse espírito de sacrifício, será como o próprio Emmanuel menciona, lâmpada morta, no santuário do Evangelho. Nesse sentido, ou nessa ideia, sem esse conceito da armadura da fé, a convicção, a plena convicção, a certeza de que, obviamente, tudo o que se realiza com um trabalho bem feito, com essa estrutura do discípulo que tem coragem de fazer, de reconhecer-se, com fé não haverá, na verdade, nenhum obstáculo. Mas, obviamente, o exercício de fé se trata aí de uma dura prova, porque, no final das contas, é quando nós agimos sem esmorecer. E é bem lembrado que na carta aos Coríntios, também Paulo menciona um espinho na carne. E ele então pede a Deus, pede a Jesus que retire esse espinho. Mas nessa oração que ele faz, a resposta que recebe, aí intuído também por Jesus nesse caso, é que não vai ser retirado. Que é preciso, na verdade, vencer aquele espinho. Então Paulo reconhece ali, naquela outra carta também, que não há como ter um caminho
fácil, sereno e tranquilo, porque senão nós vamos viver anestesiados, não nos observando, não nos reconhecendo como verdadeiramente somos, muitas vezes vestindo uma vestimenta exterior, quando interiormente não utilizamos a chamada túnica das núpcias, as quais Jesus também faz isso, a contagem disso por meio de uma parábola. Então, nessa proposta, Emmanuel está aqui nos mostrando o início do caminhar. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Não haverá como nós chegarmos às rosas sem antes passarmos pelos espinhos. E aquele que desiste de alcançar as rosas exatamente porque encostou nos espinhos, há de se machucar muito profundamente ainda por muito tempo. Assim o é quando, por exemplo, vemos na parábola do semeador. Quantos daquelas terras ali, na verdade, embora tenham recebido todo o afeto da semente, se deixaram aprisionar pelas coisas do mundo, pela ressequidão da vida e não se permitiram crescer, florescer. Porque, obviamente, os espinhos estarão sempre ao nosso encontro. Sempre virão, de alguma maneira, seja no dizer de uma pessoa, seja na perda de uma oportunidade, seja num momento em que foi feita uma escolha e aquilo acabou dando errado à nossa vista, ou uma traição, uma maledicência. Tudo isso acabam sendo espinhos os quais nós estamos todos, de alguma maneira, envolvidos aqui. Basta que vejamos, quando, por exemplo, no livro Renúncia, Alcíone, que sequer precisava reencarnar, foi avisada por seus benfeitores de que não precisava e que aqui era muito diferente. Quando encarnados, estaríamos todos, do santo ao espírito mais impuro, todos sujeitos a essas demandas da carne, que nos levariam a termos dificuldade se não observássemos com muito carinho, com muito amor, a maneira como somos. Então, nesse sentido, o apóstolo inicia, quando Emmanuel aqui menciona como é o caminhar para que possamos andar com amor, revestirmos-nos desse amor, dessa caridade. O início não é uma tarefa fácil. A proposta, obviamente, exige de nós um pouquinho mais de fé, de coragem e, especialmente, como ele menciona aqui, resistência para enfrentar esses espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Aqui, obviamente, ele faz uma síntese, utilizando palavras de extrema força, que são muito empregadas, inclusive, no Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, na menção a sofrimento, sacrifício, suor e testemunhos. De toda forma, como nós imaginarmos, sempre haverá luta, combate, necessidade de vencermos algo. E o principal combatente, somos nós mesmos. Quando Jesus menciona, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a andar com ele, nessa hora, o maior dos adversários, embora nós possamos imaginar que os adversários possam ser outros, o maior adversário que temos somos nós mesmos. Então, reconcilia-te com teu adversário é reconciliar-se consigo mesmo. Esses combates, efetivamente, os maiores somos nós, são conosco mesmo. Lembrando que o Livro dos Espíritos menciona aqui a vitória, obviamente, sobre nossas más inclinações depende aí de esforços insignificantes contra nossas próprias imperfeições. Insignificantes, enquanto são pequenas. Porque, obviamente, à medida que vão se consolidando, ainda mais difícil se torna abandonar esse caminho. Então, a proposta de imaginarmos uma vida com amor, tendo plenitude, tranquilidade, serenidade em tudo que acontece, tudo fluindo à nossa maneira, nós pedindo sempre a Deus no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, mas no final das contas achamos bom é quando acontece a nossa vontade e não a vontade divina. Dessa maneira, certamente não estaremos caminhando em direção a esse amor. Porque certamente, se permanecermos sem o espírito de luta, sem o espírito do engano, da dificuldade para vencermos, sem esse esmeril, que verdadeiramente, como já dissemos aqui, a dor é um esmeril para o espírito. Sem isso, talvez nos encontremos numa condição semelhante à do irmão daquele filho da parábola que saiu, não o que foi embora passando pelas experiências duras, mas o que permaneceu. Porque o que permanece ainda segue cego, absolutamente cego, voltado ainda para um orgulho, a uma vaidade,
que não consegue ver sequer o irmão como um irmão, porque diz ao pai, este seu filho, não fala, né, o meu irmão, este seu filho foi, voltou, gastou tudo com as meretrizes e agora volta e ganha uma festa. Ou seja, ainda aprisionado aos orgulhos e vaidades sem se dar conta da dimensão na qual ainda se encontrava. Então, por essa razão, Emmanuel já deixa bem claro que o exercício do amor verdadeiro, o exercício da caridade verdadeira, não inicia, ou pelo menos não flui de maneira sempre serena, sempre boa. Quando dá certo eu o faço, se não der eu também não o faço. Vai exigir sacrifício, suor, testemunhos, de alguma forma, obviamente amadurecidos por essa questão espiritual de quem já está desenvolvendo a fé, a coragem de olhar para si mesmo e não ter mais vergonha e nem receio de ser quem o efetivamente é. Continua o benfeitor dizendo, toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então, toda essa preparação, ela na verdade não é ainda o objetivo final. Nós não chegamos a amar ainda, porque somos aprendizes mesmo. Amamos quando efetivamente nos dispomos, nos entregamos de verdade, fazemos com carinho, com afeto. Isso muitas vezes ainda treinando com aqueles que nos são caros, familiares, filhos, pessoas próximas. Mas com o passar do tempo, à medida que vamos desenvolvendo isso, vamos percebendo e olhamos, por exemplo, para Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros, quando olhamos para essas figuras e percebemos quanto amor eram capazes de doar integralmente a todos, começamos a desconfiar que certamente eles faziam esse trabalho de preparação no capítulo da resistência, a resistência, obviamente, a esses embates consigo mesmo. Cada vez mais procurando auxiliar, amar, entregar, dedicar-se, acabavam desenvolvendo com esse amor o espírito da caridade e a caridade solidificando esse amor dentro de si também. Agora, Emmanuel começa a destacar elementos que não se confundem ainda com essa proposta do amor, ao dizer-nos a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Então aqui Emmanuel menciona que todos esses elementos que nós consideramos como coisas importantes e são verdadeiramente importantes, a fé, a esperança, a nobreza de caráter, todos esses aspectos são questões importantíssimas que nós vamos desenvolvendo à medida que nosso espírito evolui, à medida que nós enxergamos a beleza da criação divina, a grandeza de Deus e começamos a compreender então que Jesus mencionava que Ele e o Pai eram um, porque no final das contas havia uma percepção completa, um reconhecimento pelo menos próximo e máximo para nós ainda muito distante do que é Deus, a verdadeira compreensão, porque os espíritos puros, como diz as próprias bem-aventuranças, veem a Deus, né? O sentem verdadeiramente. Então, esses elementos todos que são importantes são fios, mas o amor é o tear divino. Olha que coisa legal. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então não basta ter uma nobreza de caráter, não basta ser uma pessoa gentil. Alguém vai falar, poxa, mas aí é difícil demais, é exigindo perfeição. Sim, não é exigindo nessa existência, não é exigindo neste momento. Mas haveremos de chegar um dia nessa perfeição e lá a única coisa, a argamassa, a cola que consolida tudo isso nos dizeres de Emmanuel é o tear do amor. O tear do amor é aquele que exatamente pega todos esses fios e os conjuga, realizando uma trama tão bem elaborada que não consegue se destruir. Como por isso Jesus mencionava, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se traz o recorte do tecido novo em tecido velho. É preciso uma renovação completa, uma transformação, para que aquilo tenha, né, obviamente, a liga. E o que dá efetivamente essa liga é o amor, que consolida os velhos defeitos, transformando-os e, obviamente, consolidando aí
as novas virtudes que vão chegando à medida que nós nos observamos e vamos realmente fazendo isso em nosso benefício e em benefício do outro. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Então veja que aqui Emmanuel faz uma segunda belíssima analogia mostrando que a disciplina, a educação, a escola, a cultura, o esforço, a obra, os elementos exteriores que nós colocamos para fora e aprendemos também. Muitas vezes nós já ouvimos nossos pais dizerem, né? A única coisa que eu vou deixar para você é estudo. E esse estudo, certamente, ele há de ser, sem dúvida, para este mundo, algo de extrema importância. Mas só o estudo em si, só a disciplina do conhecimento em si, não irão construir ou constituir efetivamente o espírito completista, nos dizeres de André Luiz, ou aquele espírito que consegue transformar-se profundamente. Porque, segundo Emmanuel, continuando o raciocínio, todavia o amor é a raiz eterna. Todos esses elementos são apenas caule, folha, frutos, pois se realizados com essa raiz no amor, certamente raízes firmes no amor, caules fortes, frutos fortes, flores belas a entregar aquilo que de melhor há. Por isso Jesus, ainda em outra parábola, a parábola da semente, mencionava que o reino de Deus é sim semelhante à menor das sementes, aquela que quando jogada floresce e dá aí obviamente abrigo, sombra ao viajante. Essa ideia vai exatamente ao encontro do que menciona aqui Emmanuel quando diz que esses elementos, quando nós estamos bem estudados, quando nós estamos num bom trabalho, quando nós realizamos ao mundo uma obra, um trabalho intenso de mudança, não só nossa, mas também em prol do outro, isso já é fruto de um amor. Isso já é fruto de uma raiz a qual nós nos alicerçamos e nos edificamos à medida que vamos aprendendo. Então isso pode até não percebermos ou não admitirmos, mas quando realizamos uma obra, seja ela grandiosa ou mínima, dentro do nosso ciclo, do nosso seio familiar, por exemplo, ali já estamos embasados numa raiz de amor, nos dizeres aqui do benfeitor. E agora, a parte prática. Pergunta-nos Emmanuel, mas como amaremos no serviço diário? Porque até aqui ele entregou. Iniciamos imaginando e certos de que será um esforço, haverá muita necessidade de empenho, coragem, fé e dedicação para nos entregarmos a esse amor, a vivermos com amor. Entretanto, e certamente vamos desenvolvendo esses elementos que são anexos, a disciplina, a fé, a esperança, são elementos que vão sendo construídos à medida que nós desenvolvemos esse amor, nessas analogias já aqui ditas. Mas como? O como amar? O que é o símbolo que nos indica e fala aquela pessoa está efetivamente agindo com amor? Emmanuel nos responde dizendo, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Então pronto. Aqui Emmanuel tenta sintetizar todo o trabalho de transformação humana para mostrarmos como é possível amar. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e não apenas nas questões exteriores, não apenas nas fórmulas, nas mágicas, nos elementos externos, na roupa que vestimos, no status que carregamos, nos diplomas que adquirimos. Nenhum desses elementos certamente nos indicará que fazemos com amor. Ah, mas ele faz, por exemplo, um trabalho assistencial. O fato de simplesmente participar não indica o depósito, a entrega do amor. Pode ser muitas vezes algo forçado, apenas para mostrar, ou obviamente até mesmo sem vontade de fazê-lo, não promovendo a transformação íntima nesse caso. Então aqui, quando Emmanuel menciona que é necessário renovarmos-nos no Espírito do Senhor, é porque não basta apenas a aparência. É preciso desenvoltura interna, espiritual, vontade de fazê-lo, interesse. E aí sim, aqui a verdadeira boa vontade, ela é levada em consideração. Se o mundo diz que o inferno está cheio de boa vontade, é porque na verdade não são boas vontades verdadeiras. Mas perante Deus, a boa vontade honesta, a intenção conta muito.
conta sempre, porque obviamente mostra aquele íntimo, aquilo que somos, como o filho pródigo, que numa certa altura caiu em si, enxergou-se e começou obviamente a sua caminhada de retorno ao Pai. Ainda continua Emmanuel complementando então essa dupla ideia de renovarmos-nos e compreendermos os nossos semelhantes, sem crítica, sem rusgas, sem exigências, mas do contrário, ainda de forma muito poética, né? Como sabiamente e conhecidamente Mário Quintana menciona, né? Nós possamos cuidar dos jardins para que as borboletas voltem. Não adianta nós aprisionarmos, não adianta nós sufocarmos as borboletas, obviamente aqui imaginando almas afins que conosco caminham, porque certamente isso não vai fazer, isso não demonstra que vivemos com amor. Mas do contrário, quando nos transformamos, quando nós vivemos renovados e compreendemos os limites de idas, vindas, defeitos, virtudes alheias, nós estamos aí sim agindo com amor. No verdadeiro conceito de caridade trazido no Livro dos Espíritos, que não menciona outra coisa senão benevolência para com todos, indulgência, né, no sentido de compreensão, e perdão, a entrega definitiva que liberta não aquele que está sendo perdoado, mas nós que nos libertamos quando conseguimos perdoar de verdade. Então complementa Emmanuel dizendo: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um. Então, voltando à ideia da compreensão, temperando bondade com energia, fraternidade com justiça. Bondade com energia, fraternidade com justiça, para que obviamente não seja aquela figura que, tentando ser uma boa figura para o mundo, se deixa sujeitar-se, submeter-se às coisas do mundo. Jesus sempre indicava, não é? A sabedoria das pombas e obviamente aqui também o zelo, como o das serpentes, para que não deixasse ser enganado. Então, nessa proposta, é exatamente o que Emmanuel menciona. É importante viver com amor, mas sempre lembrando de temperar bondade e energia, a necessidade de fazê-lo, com a firmeza, por exemplo, que se exige. Muitas vezes um filho, alguém que está perdido na vida, que precisa muitas vezes do acolhimento, da boa conversa, mas muitas vezes também de energia, no sentido de despertá-la para a necessidade de mudar. Assim como fraternidade com justiça. Não basta que nós simplesmente entreguemos sem analisar a quem ou o porquê os benefícios, as vantagens, porque obviamente é como na lei da reencarnação, a cada um conforme seu merecimento e sua necessidade. Então não é simplesmente entregar abertamente, fazer tudo por todos, porque muitas vezes muitos não estão preparados ainda a receber naquele momento. E conclui Emmanuel essa belíssima mensagem de mostrarmos como viver com amor, dizendo-nos: ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Ouçamos a sugestão do amor, vem aqui ao encontro, então, do que acabamos de dizer. Porque se Paulo de Tarso teve o benefício de encontrar Jesus e vê-lo em toda a sua grandeza espiritual às portas de Damasco, provavelmente nós vamos encontrar essas sugestões de amor numa leitura, numa conversa, numa ligação, numa mensagem de WhatsApp que o seja. Mas de alguma forma, vivermos com amor nesse sentido contínuo de sempre viver como Jesus fazia, o exercício, além de difícil, duro, porque vamos ter que vencer espinhos, muitas vezes até pessoas que são contrárias ao que pensamos ou aos nossos interesses, tentando nos desestimular a tanto. Nessa proposta, ouvir a sugestão do amor está muitas vezes em ouvir com humildade o inimigo que nos ataca, o filho que fala as verdades, o amigo que muitas vezes diz coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas que precisamos fazê-lo. E claro, vamos também ouvir esses sussurros, essas sugestões de amor nas boas conversas, naquilo que ouvimos com carinho, nas palestras, em todo tipo de situação em que nos vermos aí ligados a esse amor divino. E é por isso que Emmanuel não poderia encerrar isso de outra forma, senão além de mencionar, nós ouvirmos as sugestões do amor, não apenas nas coisas boas, mas muitas delas nas situações difíceis que nos testam e nos colocam frente a frente conosco mesmo, ele conclui dizendo: quem ama, compreende. E quem compreende,
trabalha pelo mundo melhor. Quem ama, compreende. Muitas vezes a gente pode pensar que quem ama faz caridade o tempo todo, reza o tempo todo. É a pessoa que, como diz o próprio Evangelho de Marcos, como Jesus, por onde passa distribuía virtudes. Isso é amor, certamente isso é amor. Mas para esse grupo, nós que estamos ainda em fase de crescimento e aprendizado de nós mesmos, só o fato de compreendermos as pessoas já demonstra o nosso amor. Porque no mundo de tanta incompreensão, tantas perseguições, tantas críticas, tanto ódio, aquele que consegue compreender o outro, ainda que não concorde, mas agindo, claro, como bem diz aqui a mensagem, com um espírito de fraternidade e justiça, de bondade e energia, consegue certamente viver bem. E esse viver bem, concluindo Emmanuel, já é uma forma de transformar o mundo. Nos dizeres de Paulo na carta aos Romanos, não basta, na verdade, nós nos inquietamos pelo mundo, mas precisamos muito mais do que inquietar e ir lá transformar o mundo, transformarmos-nos a nós mesmos. Quando assim o fazemos, certamente estamos aí lembrando de que somos as raízes do amor. Temos essas raízes firmes em nós. Temos o tear do amor a nos estimular e a construir, sem dúvida, a roupa, a vestimenta necessária para esse grande banquete, como diz lá nas núpcias, na parábola do festim de núpcias, que demonstra com clareza que se estivermos prontos, ainda que singelamente, escondidinhos, guardadinhos, lá no fundo do salão, seremos lembrados porque nos transformamos, ao passo que aqueles, como os colossenses, ainda muito enveredados pelo aspecto exterior, pela roupa externa, pelo brilho das coisas que se faziam e não pela interioridade da transformação, o caminho certamente seria outro. Seria o do convite para que nos ausentássemos da festa porque não estávamos vestidos dignamente com essa vestimenta da humildade, da caridade e do amor. Que nós possamos então viver com este amor onde quer que estejamos, que lembremos disso quando estivermos atendendo uma pessoa, estivermos realizando um trabalho, por menor que seja, que estejamos servindo alguém, seja um copo d'água, seja uma comida, que nós possamos fazer isso com amor, porque assim o fazendo, aos poucos, nós vamos percebendo que vamos nos transformando. E na hora que ficar insuportável, que a dor for imensa, que a dificuldade por fazer esses pequenos gestos de amor for imensa, nos afrontar o orgulho, estejamos certos. Esse é o espinho, essa é a necessidade da hora. É agora que nós vamos mostrar que somos capazes, verdadeiramente, de vivermos com amor. Porque se for para fazer com aqueles que amamos, com quem já vivemos, com quem está conosco o tempo todo, segundo Jesus, isso até os gentios o fazem. Então, fica aqui o recado e o convite para que nós possamos nos entregar e agradecer a Deus por nos encher com conhecimentos como esse que o benfeitor Emmanuel nos traz, para que possamos pensar com lucidez e entregarmos verdadeiramente a essa transformação. Que Deus nos ilumine, nos proteja, que nos engrandeça para vivermos então com amor. Um forte abraço a todos. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos dessa noite. Que Jesus possa nos orientar nos bons pensamentos. Que possamos, Senhor, ter força para sempre estar pautados na verdade, na oração, na paz. Que o Senhor possa afastar de nós a ansiedade, as dificuldades do coração e que possamos fazer acender em nossos corações a luz divina da esperança, do amor, da caridade. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco. Assim seja.